Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal. Seja muito bem-vindo à nossa playlist Questões de Língua Portuguesa nos concursos militares. Vamos resolver diversas questões de português que caíram nos mais diversos concursos militares. Nesta coletânea inicial, vamos abordar questões que caíram na SPSEC. A primeira nos pede que assinalemos a alternativa que classifica corretamente a sequência de predicados das orações abaixo. Ele quer saber se cada um dos predicados é verbal, nominal ou verbo nominal. Ok? Lembrando que predicado verbal é aquele cujo núcleo é um verbo que indica uma ação por parte do sujeito, ok? Sem a presença de predicativo. Predicado nominal é aquele formado por um verbo de ligação, consequentemente apresentando também um predicativo, já que o verbo de ligação, como o nome sugere, liga o sujeito ao seu predicativo. Já o predicado verbo nominal possui um verbo de ação e também um predicativo. Então ele combina os elementos dos predicados verbal e nominal. Ok? Vamos lá. Primeira frase. Soa um toque áspero de trompa. Verbo soar. Ele é um verbo intransitivo. A frase está na ordem inversa. O sujeito é um toque áspero de trompa. Beleza? Então, um toque áspero de trompa soa, verbo intransitivo, ok? Então, esse verbo denota uma ação por parte do sujeito, não há predicativo, sendo assim o predicado é verbal, ok? 2. Os estudantes saem das aulas cansados. O verbo sair denota uma ação por parte do sujeito. O sujeito é os estudantes, é um verbo que denota uma ação, portanto. Só que você repara que o termo cansados se refere ao sujeito estudante. Então é uma característica, é uma qualidade, é um atributo do sujeito, é um predicativo do sujeito. Sendo assim, esse predicado é verbo nominal, ou seja, formado por um verbo de ação, contendo também um predicativo. Tranquilo? Beleza? Terceira frase. Toda aquela dedicação deixava-o insensível. Sujeito, toda aquela dedicação. O verbo deixar é um verbo de ação. Deixava fulano, no caso o, substituindo o nome de alguém, uma pessoa qualquer, insensível. Então o sujeito está deixando o fulano insensível. O verbo deixar é um verbo chamado transobjetivo. Ok? Porque ele pede um objeto direto, no caso o, e um predicativo para esse objeto, que é a palavra insensível. O predicativo do objeto é um termo que denota uma qualidade, um atributo do objeto direto atribuído pelo sujeito. O sujeito, dedicação, é que deixou o objeto direto o insensível. Então, insensível é uma característica do objeto direto o, que foi atribuída pelo sujeito dedicação. Então nós temos um verbo de ação, que é o deixar, e um predicativo do objeto, que é a palavra insensível, se referindo ao objeto direto o. Então, novamente, nós temos um predicado verbo nominal. Ok? Beleza? Confirmando na frase número 1,
O soar é um verbo de ação e intransitivo. Um toque áspero de trompa é o sujeito. O áspero ligado ao núcleo toque é o adjunto nominal. Portanto, não há predicativo, só o verbo de ação. O predicado é verbal. Na segunda frase, o verbo sair é um verbo de ação, intransitivo também. Os estudantes é o sujeito. E a palavrinha cansados, o adjetivo cansados, é um atributo do sujeito, é um predicativo do sujeito. Sendo assim, o predicado é verbo nominal, por apresentar um verbo de ação e um predicativo, ok? Na terceira frase, o verbo deixar, ele é um verbo de ação chamado de transobjetivo, porque ele pede um objeto direto, que no caso é o "o", e um predicativo desse objeto, que no caso é o adjetivo insensível. Como há um verbo de ação e um predicativo, o predicado é chamado de verbo nominal. No próximo vídeo, nós vamos analisar as demais frases.